Gostaria de passar a palavra ao Paulo Pimon. Por favor, Paulo. É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com o Sami, que começou esse trabalho, qual eu contribuo do meu lugar. Obrigado. Não é a primeira vez que eu falo no encontro da Defensoria. Ano passado eu estive em João Pessoa, num encontro muito legal. Quem me convidou, porque o Sami não pôde estar lá, foi a Fernanda. E foi um prazer enorme estar lá também com a Patrícia. Patrícia está aí? Ketterman? Foi um prazer conhecê-la lá. Depois eu sou psicólogo de formação, né? E contribuo de alguma forma para esse movimento do meu lugar enquanto constelador familiar, que já venho trilhando esse caminho há alguns anos. E através do Instituto IP Roxo, a gente tem algumas iniciativas de contribuir para o sistema judiciário em Florianópolis e Santa Catarina. Já tive a oportunidade de estar com alguns juízes na academia judicial e essa turma deu frutos. Os juízes começaram a estabelecer parcerias com consteladores e hoje o projeto da qual eu faço parte, que chama Conversas de Família, criado pela doutora Vânia Peterman, do Fórum Norte da Ilha, na capital, já está sendo reproduzido está começando um movimento em Dayal, Blumenau, Gaspar. Agora participei do início em Porto Belo e Camboriú também, por iniciativa da doutora Karina Queiroz. Então, eu estou tendo essa oportunidade de contribuir de alguma forma, mesmo não fazendo parte do sistema judiciário, né? É importante, algumas pessoas me perguntam, né? Mas não é terapia essa coisa? Será que tem a ver com a nossa posição como operadores do direito? E ficou bem claro até pela fala do Sami, que isso não é terapia. Apesar de ter efeitos terapêuticos, não é terapia. Eu, como psicólogo, posso falar disso com bastante autoridade. Eu entendo de terapia. E terapia tem dois pressupostos básicos. Um deles é o vínculo entre o terapeuta e o seu cliente, que precisa se estabelecer ali um vínculo de confiança para que a terapia aconteça. E outra característica da terapia é que seja um processo de vários encontros onde o terapeuta acompanha o seu cliente num processo de mudança. E nenhuma dessas duas coisas acontece na constelação familiar. É um encontro só, onde a pessoa vem, de certa forma, se expõe e é exposta àquilo que o Sami falou aqui, das dinâmicas ocultas que o levaram a se colocar naquela situação, naquele conflito. E a partir dali se abre um caminho, ou se abre os olhos para que movimento ou que atitude levaria a uma solução disso. Então, lá no Fórum Norte da Ilha, onde nós já temos uma experiência de quase um ano agora, recentemente saiu no site do TJ, aqui de Santa Catarina, que apesar de já ser uma comarca bastante dirigida à conciliação, aos acordos, à mediação, por característica da doutora Vânia também, essa insistência. Depois que as oficinas começaram a acontecer, subiu a taxa de acordo subiu 91%. De todos os casos que passaram pela oficina, que foram dezenas e dezenas, às vezes só uma parte ou às vezes duas partes do processo, de todos os casos, em conversa com a Vânia, ela me falou: Paulo, desde que começou a oficina eu só tive que instruir um processo. Então, os resultados estão aí, vocês podem encontrar desde lá do começo, a hora que o Sami começou a fazer esse trabalho, logo os resultados foram se apresentando e trazem uma grande contribuição para a crise de demanda que vive o sistema judiciário, né? Nós, de mãos dadas com outras iniciativas que vieram antes, como a justiça restaurativa, né? E de certa forma nós também, através das constelações familiares, estamos contribuindo nesse sentido para
para a solução dessa crise de demanda que vive o sistema judiciário. Então, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que vocês devem ter muitas perguntas, mas eu gostaria de deixar aqui com vocês uma outra experiência. Eu tive uma experiência maravilhosa semana passada. Uma ONG chamada Trama Ética me convidou. Eles têm um trabalho muito interessante aqui no Presídio Feminino, em Florianópolis. E eles me convidaram, no contexto do curso que eles estavam dando para um grupo de detentas ou presidiárias? De internas, né? E eu não sei nunca o nome certo, eu sou novo no judiciário. Então, elas me chamaram para dar uma oficina terapêutica junto com num desses encontros. E foi semana passada isso aconteceu. Nós fomos recebidos de uma forma tão carinhosa e logo pudemos tratar de questões tão profundas que elas carregam, conectadas, como o Sam falou, a sua história de vida, a história de vida dos seus pais. E eu lembro de uma delas que no momento de apresentação eu pedi só para elas dizerem o nome e se tinham filhos, e ela logo começou a falar da dificuldade que ela estava tendo com as agentes prisionais, que já tinha dado um soco na cara de uma e tal, não sei o quê. E aí, depois, quando a dinâmica começou a acontecer, ela disse: eu quero tratar da minha dificuldade com a morte do meu pai. Eu ainda não consegui me despedir do meu pai, eu estava aqui dentro quando ele faleceu. E aí nós pudemos colocar ela, através de representantes, diante do pai. E foi a coisa mais linda, todas ali puderam se emocionar junto com ela, olhar, se despedir junto também daquelas pessoas que morreram, daquelas pessoas que elas não tiveram chance de se despedir. E essas coisas, como o Sam falou, essas questões traumáticas na nossa história ficam ali presentes, gerando tensão e nos colocando muitas vezes em conflitos que nós mesmos conscientemente talvez não teríamos entrado. Então a constelação familiar, quando aplicada dessa forma, o primeiro e imediato efeito é um alívio da tensão. Não é nenhuma solução mágica que aparece e a partir dali tudo é diferente. Mas o primeiro efeito claro e imediato é um alívio de tensão. Eu falo isso para as pessoas quando chegam nas oficinas lá no fórum. Aqui vocês não vão encontrar nenhuma solução mágica. O que vai acontecer é que a tensão do conflito vai se dissolver. E quando a tensão do conflito se dissolve, então nós conseguimos abrir os olhos para a solução. A solução que está dentro de cada um. E isso vocês já estão cansados de saber. A melhor solução é aquela que vem de dentro. Não é aquela que vem do sistema judiciário ou a aplicação das leis, que muitas vezes são necessárias, é verdade. Mas a melhor solução, eu começo sempre as nossas oficinas dizendo isso. Eu fui convidado pela doutora Vânia, porque ela já há anos trabalhando, ela sabe que a melhor solução para vocês não é a sentença dela, e sim que vocês possam ter os olhos abertos para aquela solução que vocês já têm dentro de vocês. E talvez não esteja claro ainda, talvez esteja um pouco obscuro,